Você que trouxe a sua Bíblia, meu irmão, minha irmã, abra conosco no livro de Lucas. Lucas capítulo 16. Lucas 16, versículo número 26. O tema da mensagem hoje é: tem decisão que não pode ser adiada. Tem decisão que não pode ser adiada. Então esse é o tema da mensagem. Então está lá, Lucas capítulo 16, versículo 26. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros, não podem, nem os de lá passar para nós. Amada igreja, pode se assentar. Irmãos, aqui está falando, literalmente, é uma parábola que Jesus estava contando ali, está falando literalmente do céu e do inferno. Mas nós aqui, a princípio, nós vamos dar um exemplo do abismo no mundo terreno, que é esse mundo aqui onde nós estamos vivendo. Mas nós estamos aqui de passagem, nós somos moradores do céu, aleluia, amém? Glória a Deus. Então, amados, o abismo aqui relatado, quando nós falamos, aqui tem um abismo muito grande entre o céu e o inferno, diferença enorme, e não pode, quem está lá não pode vir aqui, quem está aqui não pode ir lá. Mas aqui no mundo terreno, existe vários tipos de abismo, e decisão que você precisa tomar, para você não cair naquele abismo, naquele despenhadeiro, naquele penhasco, para que você não venha cair. Jonas tomou a decisão errada, fazendo o caminho contrário, e então ele caiu. Davi tomou a decisão contrária aos mandamentos, às escrituras, caiu, pagou um grande preço. Jesus tomou a decisão certa por nós, por isso nós estamos aqui. Então tem decisão que você não pode deixar de tomar, você tem que tomar a decisão que seja certa, que seja correta, porque senão o preço pode ser muito alto. Então, amados, aqui nós estamos falando uma história, né, do rico, né, e uma pessoa que era pobre, uma pessoa desprovida de bem. Mas como nós queremos citar aqui primeiro o abismo no mundo terreno, então tem pessoa que ela vai, né, para o fundo do abismo a passos largos, sem notar que ela está indo, né, para dar um desfecho na sua vida espiritual, sem saber, na diversão, caminhando cegamente, né, e com passos largos para a sua própria destruição. Irmãos, e chegam lá no fundo do poço, do abismo, do precipício, do despenhadeiro, como? Vícios, bebidas, jogos, drogas, prazeres carnais, etc. Tem várias coisas que levam a pessoa para o fundo do poço, para o fundo do abismo, para o lamaçal do pecado, mas lá no fundo, irmãos, para sair de um abismo, quando você está no abismo aqui terreno, é só com resgate, porque às vezes você pode estar muito machucado, braço quebrado, perna quebrada, cabeça quebrada, sem condição até de você segurar uma corda, em descer bombeiros lá, ou socorristas, para poder te resgatar de lá. E às vezes, já chega lá, você já se encontra morto, já não tem mais tempo. Então, amados, às vezes chegam também os paramédicos para te socorrer com equipamento sofisticado,
E às vezes dá tempo e às vezes também não dá. Até às vezes fala assim, no caminho do hospital ele veio a óbito. Irmãos, e às vezes você cai, não morre, fica machucado e fica esquecido porque ninguém te acha. O carro sumiu, você desapareceu, a família está preocupada, liga para um, liga para outro, ninguém te acha, o carro está lá no meio da mata, da selva. Quantos casos a gente vê isso por aí? Então você fica lá esquecido, não parece ninguém para te ajudar, ninguém te acha, só te acha lá se Deus quiser. Senão você morre lá, porque você não tem força para caminhar. Às vezes tem até força para sair rastejando, mas está lá no meio de uma floresta e acaba, com o tempo, você acaba morrendo de fome, de sede, com alguma infecção. Já aconteceu caso assim, e vive acontecendo. Mas às vezes, vários tipos de resgate aparecem. Vários tipos de uma vez para te salvar naquele momento. Mas do fundo do poço ou do abismo espiritual, para sair dali, só existe uma pessoa que te tira dali: Jesus Cristo. Do abismo espiritual é só Jesus que te tira dali. Nós temos aí profissionais na área, psicólogos famosos, bons psicólogos, né? Talvez ajuda até do seio familiar, mas se Jesus não estiver ali naquela situação, você não sai. É Jesus que faz isso. Quantas pessoas que já passaram por essa igreja, nesse ministério abençoado, né, com o nosso pastor Daniel, que hoje eles são pastores, muita quantidade de pastores mesmo, muita quantidade de pastores, de missionários, pessoas que estão em outras igrejas. No passado, de nós estar conversando, ele falou: chefão, se todo mundo tivesse aí, fora os que já partiram para a glória, tinha quase uns 5 mil membros, de tantos anos de ministério. Graças a Deus, Deus abençoa. Então, amados, mais pessoas procuram caminhos que parecem mais curtos, para ela atingir o quê? A felicidade, para ela atingir uma falsa alegria, né? Vamos dizer assim, um falso, um casamento, assim, vamos dizer assim, maquiado, para poder ela ir vivendo o tempo que ela está aqui. Quantas pessoas estão morando debaixo do mesmo teto, mas uma vida que parece que um está para lá, outro está para cá, estão juntos ali dentro, e junto e separado ao mesmo tempo. Irmãos, um abismo, ele tem dois lados: subir e ser salvo. Um lado que você pode ir agarrando e subir e ser salvo, outro lado você olha para lá, talvez você está virado para lá, você não consegue virar, aí tem uma pedreira retinha, você não consegue, não tem garra, não tem pega para você subir. Então ali é só Jesus. É a mesma coisa da estrada. Você prefere a estrada ou o deserto? Na estrada você tem mais chance, é verdade, mas a estrada pode ser uma estrada deserta, não pode descer ninguém, não passa nenhum carro. E o deserto ainda é pior ainda. Então eu preferi ficar onde? No caminho. O caminho é Jesus, aí tem solução. Então fica no caminho. O caminho é a solução, que é Jesus. Talvez você esteja no fundo do poço, mas você sabe de tudo que aconteceu para você chegar onde você está. E você também sabe aquele que pode te socorrer, aquele que pode te auxiliar, aquele que pode verdadeiramente te levantar. Mas é preciso às vezes você renunciar àquilo que te levou a ficar lá no fundo do poço. E aí? Aí você tem que lutar contra você mesmo, contra as suas vontades que te fizeram cair. Ou então lutar contra as suas vontades que não te deixa enxergar a vitória que está lá de cá, que é o Senhor Jesus. Aí é preciso você fazer a sua parte, porque a parte de Jesus Ele já fez. Ele tirou a sua capa de glória
ele veio, eis o Cordeiro, né, que tira o pecado do mundo. Ele veio para nos salvar, independente de dinheiro, de crença, de cultura, de nacionalidade. Ele veio. Então, amados, aqueles que ele veio para os seus, para os judeus, seu povo, mas eles o rejeitaram. Então agora Jesus é meu, do pastor Júnior, de John, do pastor Daniel, das irmãs, dos irmãos, aleluias, glória a Deus. Ele está de braço aberto ainda, esperando o seu irmão, o seu marido, a sua esposa. Jesus está de braço, ainda tem tempo, mas tem pouco tempo. Senhor Jesus está voltando, Ele está voltando. Então, amado, talvez você esteja no fundo do poço, né? Talvez por amor, talvez por família, vida financeira, o sonho acabou, talvez por enfermidade, que você procurou enfermidade, você foi no médico, mas a partir de agora você não pode fazer isso nem fazer aquilo, você continuou fazendo, agora você está lá enfermo na cama. Tem pessoas lutando para ficar de pé com saúde, tem gente lutando para ficar internado ou acamado. Quantas pessoas que a gente conhece estão dessa forma? Irmãos, então, mas o resgate chegou. O resgate chegou. Esse resgate que chegou na minha e na sua vida, não foi com sirene ligada, não foi fazendo espetáculo para ninguém, não foi com correria, mas ele veio com mansidão, com humildade, com amor, com misericórdia, e esse perdão, esse pecado que nós tínhamos, o Senhor Jesus, ele vem para verdadeiramente nos perdoar, com a misericórdia, um amor incondicional. Chegou o resgate na nossa vida, vai chegar na sua família, no seu marido, na sua esposa, no seu filho, no seu parente, no seu vizinho também. É só ele tomar a decisão certa. É preciso tomar uma decisão para isso. Irmãos, essa parábola do rico e do mendigo fala aqui que o rico ele tinha uma vida esplêndida, ali vamos dizer assim, regada muito vinho, roupa muito boa, de linho fino, caríssimo, e o outro ficava torcendo lá fora, que caísse alguma coisa, né, um pedacinho de pão, uma migalha, um restinho de comida dele, e fosse jogado fora para ele comer lá, todo machucado, ferido, mas com fé no Criador, aquele que fez todas as coisas. Então, machucado, porque nessa história diz também que ele estava ferido. E o que era o remédio desse mendigo que ficava lá? O mendigo estava lá, aí vinham os cães e lambiam as suas chagas ou as suas feridas. Era o metiolate antigo que passava aí para limpar, então os cães que lambiam ali o machucado, as chagas daquele mendigo que ficava ali à porta, esperando a sobra. Mas tudo tem um tempo. Aí veio a morte, conforme nós vamos ler aí, tá? No versículo, vamos pegar aqui, no versículo veio a morte para os dois, ó. E aconteceu que ao morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, morreu também o rico e foi sepultado. Então, está aí, Lucas 16, 22. Irmãos, aqui nós já notamos uma grande diferença. Em vida, um tinha uma grande vantagem e o outro prejuízo. Só que essa vida aqui é passageira. Agora já na saída daqui, na morte, você vê que Lázaro, ele foi levado pelos anjos, mas o rico foi sepultado. Então quando é levado para cima, e o rico foi sepultado, ele foi para baixo, caminhos opostos. Está vendo, irmão? O que é preferível? Você levar muita vantagem aqui e depois descer,
ou talvez levar prejuízo, entre aspas, sofrer, passar necessidade, mas ficar com Jesus e depois subir uma vida eterna. A daqui passou. Depois da situação, a outra para onde ele foi, não passava mais. O rico para onde ele foi, ali ele ficou. Lázaro para onde foi, ali ele ficou. Que era o mendigo. Então, amados, a gente vê isso muito lá no cemitério. Um servo de Deus, quando ele parte, a família chora? Chora. Mas você vê que há um certo consolo já ali naquela capela de qualquer cemitério da cidade, que deve ter uns 5 ou 6 aí. Você vê um certo consolo, porque o Espírito Santo já está ali, consolando a família tem a convicção que aquela pessoa é um servo de Deus, uma mulher de Deus, um homem de Deus, então a saudade chora também, mas você vê, tem um violão tocando, canta um louvor, a família ela fica confortada com saudade, mas ela tem um consolo através do Espírito Santo. Mas um velório que você vai, que aquele que partiu é uma pessoa que nunca conheceu Jesus e andava pelos caminhos tortuosos, o que a gente vê ali? Tem um choro? Tem. E tem consolo? Não tem o consolo. A pessoa vai buscar, às vezes, tem muitas pessoas que saem para beber, para tentar esquecer o que está acontecendo, mas não adianta, bebe lá e volta, a pessoa está lá. Então, amados, ali no cemitério municipal uma vez, eu vi lá 2 mulheres brigando já pela casa que o falecido tinha deixado, porque uma era mulher, a outra era amante, todas as duas tinham vida do homem. Irmãos, a gente vê que verdadeiramente há uma diferença muito grande para quem serve Jesus e quem não serve. Na hora que está internado, na hora que está em casa, na hora da morte, tudo a gente vê uma diferença muito grande. Você andando na rua, você nota verdadeiramente aquela mulher é mulher de Deus, aquela mulher não é mulher de Deus, aquele é homem de Deus, aquela não é. Nota! Ah, mas tem como enganar? Tem também. Tem pessoa que se veste como cristão, fala como cristão, mas não é cristão. Tem isso também. Mas o importante é que o nosso Deus nos conhece, aleluia, conhece cada um de nós. Então o rico aqui escolheu o caminho errado, não tinha tempo para Deus. Para onde que ele foi na sua morte? Versículo 24, então clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro, mendigo, que ficava ali pedindo, pelo amor de Deus, me dá um pedacinho de pão, deixa sobrar alguma coisinha, cadê a sua mesa para me comer? Então, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então, na morte dele, ele vai literalmente para o inferno, aqui nessa parábola. Ele estava no tormento e no fogo, mas quem que escolheu isso para ele? Ele! A decisão foi dele. Por isso que ele estava sofrendo no tormento, no fogo. Já estava ali pedindo que refrescasse, né, que Lázaro, né, molhasse ali a ponta do dedo, refrescasse a língua dele, de tanto calor, de tanto fogo. Irmãos, isso está sendo pregado há milhares de anos na palavra do Senhor, e a pessoa está achando que isso não vai chegar esse dia para ela. Está achando que o grande arrebatamento da igreja, mas para muitas pessoas já chegou essa saída daqui. Muitos estão na glória e outros já estão no lugar de tormento, que na verdade no lugar final mesmo só vai acontecer depois do arrebatamento da igreja. Quem já partiu com o Senhor Jesus está no paraíso, já está no gozo eterno do Senhor, na alegria eterna do Senhor. E há outras pessoas que estão no Hades, Oceal, que é um lugar que ainda não é o inferno ainda é pior do que isso ainda. Irmãos, que a gente possa ir para o paraíso, a gente sair agora, porque a gente possa ir para lá. Salvação, conforme nós pregamos outro dia aqui, é todo dia, né? Eu estou salvo em nome de glória a Deus, mas todo dia nós temos que lutar pela nossa salvação, senão a gente cai. Bom,
O rico escolheu essa situação. E Lázaro? Lázaro, porém, sofreu, muito em vida, mas ele escolheu o caminho certo de Jesus. Para onde que ele foi na sua morte? Versículo 25. Diz, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Então, tudo aquilo que Lázaro passou aqui, de fome, de tristeza, de angústia, mas ele tinha, ele tinha fé em Deus. Aí inverteu-se. O rico agora passou a ter a necessidade de pelo menos uma água, um copo d'água, alguma coisa assim, enquanto o outro estava onde? No seio de Abraão. O Abraão aqui, quem que é Abraão aqui? Deus! Deus! É por seio de Abraão que nós vamos falar uma linguagem mais atual, é por seio de Deus que nós vamos, aleluia. Está vendo, irmãos? Você pode passar pelo fogo, que o fogo não vai te queimar, as muitas águas não te afogarão, porque o nosso Deus é contigo, é comigo, é com o pastor Daniel, é com a nossa família, aleluias. Tudo passa, menos a palavra do Senhor. Então, amados, no seio de Abraão, consolado, e o outro sofrendo tormento, mas a vida dele aqui embaixo foi muito boa. Foi muito boa, e a outra ruim, só que é passageira, e a outra, aquele soro, depois da morte, é eterna. Um estava na vida eterna, e o outro estava na condenação eterna. Está vendo, irmãos? Tem que ficar ligado nisso aí. Qual é o caminho que você tem escolhido? Qual o caminho? Um caminho mais fácil, mais curto? Um caminho mais prazeroso? Um caminho sem espinho? Até a rosa que você entrega para a esposa, tem espinho, tem que ter cuidado para pegar. Irmãos, seguir Jesus, a gente sabe que não é fácil, porque é oferecido para nós muitos pratos enganosos todo dia. Não é fácil, não. São lutas, provações, aflições, humilhações, mas quem que nos fortalece? O Espírito Santo. O Senhor Jesus é a nossa força. Nós estamos falando aqui agora do tempo, fazendo frio, chovendo, mas nós estamos aqui, aleluias. Por quê? Agradecendo em gratidão, não só por hoje, mas por todos os dias da nossa vida, pelo aquilo que o Senhor Jesus fez lá no passado, e continuou fazendo, continuou salvando pessoas. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8, aleluias, glória a Deus. Irmãos, tudo passa. Está sofrendo, minha irmã? Tem jeito, vai passar, vai passar. Fica firme. Irmãos, a palavra de Deus fala para nós, de a gente ser uma pessoa que é vitoriosa, vencedora, e é verdade mesmo. Hoje nós vencemos qualquer obstáculo para estar aqui, mas quem nos trouxe aqui? O Espírito Santo. Senão a gente estava deitado em casa, por causa do frio, por causa disso ou daquilo. A decisão por Jesus tem que ser em vida, tem que ser agora. É isso, você que está nos assistindo, a decisão para o Senhor Jesus tem que ser agora, depois não adianta. Nós vamos ler aqui, vamos ler aqui mais alguns versículos, você vai entender, tem que ser agora, tome a decisão agora. Ah, mas o arrebatamento vai demorar um pouco, mas você pode ser arrebatado. Aí você vai para onde? Para o céu ou para o inferno? Irmãos, quem não optar por Jesus e se partir, não tem volta, não tem volta, não tem volta. Versículo 27 e 28, vamos ver aqui, de Lucas 16, versículo 27 e 28.
Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Então, 27 e 28. Ele pede, então, para avisar os irmãos deles que estão aqui na terra. Irmãos, essa é a oração que Deus ouve ela, mas não pode atender você. Ele ouve porque Deus está em todo lugar. Deus está em todo lugar. Ele ouve a oração. Deus é o Criador de tudo. Ele não foi no inferno, não trouxe cativeiro. É uma oração que ele não atende, porque você tomou aquela decisão. Quem tem que tomar a decisão aqui embaixo, quem quer? É os irmãos dele. Ele está pedindo para avisar os irmãos dele, não que os irmãos dele ouçam Moisés e os profetas da época que estavam aqui. Então a decisão, aí qualquer oração tem que ser agora. Agora Deus ouve as nossas orações, nosso clamor, nosso pedido de socorro. Mas depois da nossa partida, não ouve mais. Não ouve mais, porque você tomou a decisão aqui. Irmãos, já pensou os nossos entes queridos que já partiram, que estão lá no gozo eterno, estão no seio de Abraão? Se ele estiver pensando em nós aqui, será que eles não estão atormentados? Estão atormentados. Assim, puxa vida, eu estou aqui destruindo, eu não tenho pressão alta mais, não tenho diabetes, não tenho problema de coluna, não tenho problema de pagar imposto, eu estou tranquilo, mas meu filho ficou lá embaixo, meu sobrinho está lá, meu marido, vai ficar atormentado. Nem lembra daqui, irmão. Nem lembra daqui, porque se lembrar vai ficar atormentado. Agora, quem está no inferno, lembra, tanto é que o outro aqui está falando, para avisar os 5 irmãos dele que ficou aqui, para não ir para o mesmo lugar que ele está. Irmãos, nós precisamos ouvir a palavra de Deus e pôr em prática. Versículo 29, está escrito: respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Então quer dizer, nós estamos pregando a palavra direto aí, direto. Então nós estamos ouvindo, nossa família também precisa ouvir, os nossos amigos precisam ouvir e aceitar, tomar a decisão de ficar firme com Jesus. Mas muitas pessoas ainda querem divertir. Eu tenho 20 anos, tenho 30 anos, tenho 40 anos, tenho 50 anos. Quando eu tiver com a idade assim que eu já não aguento mais para um baile, né, para uma beira de praia, aí eu entrego a minha vida para Jesus, mas ele não sabe o dia que ele vai sair daqui. Aí você já sabe, quando quer aproveitar a vida, ele vai jogar isso lá para 80 anos de idade. Mas você sai com 25, quantos têm saído com 14, 16, 17, 20, 22? Quantas pessoas têm saído aí? Todos os dias, no mundo todo. Deus está falando. Você que está nos ouvindo aí, você que é novinho, está com a vida toda pela frente, Jesus tem um plano na sua vida. Jesus tem um plano na sua família. Tome a decisão de ficar firme com o Senhor Jesus, aleluia. Ele te ama. Ele morreu por nós, aleluias. Irmãos, nós temos que ouvir a palavra de Deus e alimentar da palavra. A gente tem que saciar, se encher da palavra. Dessa aqui você pode encher. Agora, para o corpo físico, você tem que ter um limite, porque senão você pode passar mal. Mas essa aqui não te faz mal, não. Essa aqui te faz bem. Quanto mais você comer, mais bem alimentado espiritualmente você fica, aleluia. E viver a palavra. Você está alimentado, agora você vive a palavra e prega a palavra para quem não conhece a palavra. Provérbios 15, 24, diz assim, está lá, ó: para o sábio há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno que está embaixo. Irmãos, aí nós lemos lá atrás, isso aqui em Provérbios, nós estamos falando lá no Novo Testamento. Lázaro morreu, o mendigo, o pobre, aquele que precisava, aquele que estava necessitado. Ele morreu, ele foi levado por alto, ó, foi por alto, levado pelos anjos, mas o rico foi sepultado para baixo. Aí está falando, para o sábio é o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno que está embaixo.
Então tem um grande abismo que separa o céu do inferno. Irmãos, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quantas pessoas têm saído da presença do Senhor? Quantas ainda vão sair? Muitas também vão chegar. Mas o Senhor não está preocupado com quantidade, não. É a qualidade. Muitos são chamados, falamos ali atrás, mas poucos são os escolhidos. Muitas pessoas são chamadas diariamente, mas poucas são os escolhidos. Muitas pessoas não aguentam igreja, irmãos. A irmã pregou quarta-feira aqui, do amargo faz o doce faz o amargo, é verdade. Então a claridade faz as trevas faz a luz. Quer dizer, aonde é ruim, que é trevas, o inimigo faz você ver como claridade, e a igreja como trevas. Aonde é doce, aqui está na presença do Senhor, sentir a doce presença de Deus na nossa vida. O que o inimigo faz? Sentir que aqui é amargo e lá fora é doce. Por isso que muitas pessoas estão assim, estão invertendo as coisas. Será que a pessoa não está vendo que ela está afundando no fundo verdadeiramente do abismo, do poço, acabando com saúde, com família, com casamento? Mas Deus está falando. Então, amado, nosso lugar não é o abismo. O nosso lugar é ficar na presença de Deus e no seio de Abraão. Ele quer que a gente vá para lá. Ele morreu por todos nós, sem fazer acepção de pessoa nenhuma. Inclusive lá, romanos, os sacerdotes que ajudaram ali na crucificação a condenar Jesus e soltando ainda um bandido assassino chamado Barrabás. Jesus, na hora que estava para dar praticamente o último suspiro, ele fala assim: Pai, perdoe porque não sabe o que fazem. Ele não fala assim: perdoa essas pessoas aqui, o restante se eu mandar fogo em todo mundo. Não falou nada disso. Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. A mesma forma a igreja tem que fazer com aquelas pessoas que nos atacam, aquelas pessoas que falam de nós, aquelas pessoas que nos agridem. Nós temos que fazer a diferença. Há uma grande interpretação disso aí. O cristão não é bobo. Só da gente ser cristão, a gente é mais esperto do que eles. Só da gente estar na igreja. Mas, felizmente ou infelizmente, nós temos que fazer nosso papel de cristão. Às vezes vem aquela ira santa na gente, vem. Mas o Espírito Santo entra e vai te mostrando o caminho a seguir. Se é aquilo que você tem que fazer, se é isso ou se é aquilo. O Espírito Santo que habita em cada um de nós que está aqui, aleluia. Então, amados, às vezes é melhor você passar dificuldade financeira, passar dificuldade com isso, com aquilo, problema no casamento, não importa. A gente quer uma vida melhor, mas se você estiver com Jesus, passando esse problema, ótimo. O ruim é não passar nada disso, ter tudo de bom, ter tudo de melhor, conforme o outro era rico, tinha uma vida esplêndida aqui embaixo, mas morrer e ir para o inferno. Porque aqui é passageiro, a outra é eterna. Então, amados, que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja e que a gente fique firme, né? Nem o sol, nem o muito calor, nem o frio, nem a chuva, nada pode separar do amor de Deus. Nada. Às vezes está difícil, às vezes você está fazendo, hoje eu estou desanimado. É nessa hora que Deus está trabalhando. Quando você está muito alegre, Deus está trabalhando também, mas é nessa hora que Deus também, às vezes até está observando mais a sua atitude, o que você vai tomar, a atitude que você vai tomar naquela situação, naquele momento que você está passando. Então, amados, a gente tem visto aí, tem muitas pessoas tomando decisões erradas, precipitadas. Uma pessoa que conhece a palavra de Deus, que sabe que o nosso Deus é poderoso para tudo, que o nosso Deus é o Deus do impossível, tomando decisões que ela pode esperar um pouco. O Senhor sempre está falando que para ter paciência, para ser manso, para ser humilde de coração, porque Ele está trabalhando. O tempo não é nosso, o tempo é do Senhor. Então, amados,
que nós possamos ter sabedoria na nossa casa, no nosso trabalho, em tudo aquilo, que o inimigo vai ficar ali tentando tirar a sua bênção. Ele fica tentando tirar a bênção do lado e nosso Deus vai nos fortalecendo do outro, aleluia. Para a gente vencer as provações, as adversidades que aparecem na vida de cada um. Não pensa, meu Deus, eu sou infeliz, estou vendo ali é feliz, estou vendo ali é feliz, estou vendo, só eu que sou, não. Toda casa, irmão, toda casa tem um tipo de problema, ou a enfermidade, ou financeiro, ou problema de discordância entre casais, talvez o casal é feliz, mas tem um filho que está fora da bênção. Todo mundo tem problema, e quando a gente vê aqui, nós somos uma obra inacabada, irmãos. Mas tem gente que olha para a vida dos outros e acha que ele é a pessoa mais triste do mundo. E não, nós temos um Deus que verdadeiramente tem cuidado de nós, e a palavra dele fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem amanhecer. Então que Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Feche seus olhos, recline a sua cabeça mesmo no seu lugar, e vamos estar orando em nome de Jesus, para que a gente possa ganhar tempo, em nome de Jesus, buscando e orando, para que o Senhor venha nos fortalecer. A cada um nesse momento, uns já estão agradecendo, outros já estão passando por dificuldade, mas o Senhor já está entrando com a providência também, em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, muito obrigado, meu Deus, por mais, meu Pai, essa ministração da Tua Palavra. Muito obrigado, meu Deus, pela vida de cada irmão aqui presente. Muito obrigado pela nossa família. Muito obrigado, meu Deus, Senhor, por tudo, meu Pai, que o Senhor está fazendo e vem fazendo cada dia, meu Pai, na nossa família, meu Deus. Senhor, as lutas que passamos, as provações que passamos, Senhor, nós vamos agradecer ao Senhor por isso também, porque o Senhor está no controle de tudo, meu Deus. O Senhor está no barco, o Senhor é o comandante, meu Deus. O Senhor, meu Pai, sabe quando parar o vento, o Senhor sabe quando parar a tempestade, meu Deus. O Senhor é aquele que consola através do Espírito Santo. O Senhor é aquele que exorta a igreja a ficar na Tua presença através do Espírito Santo. O Senhor é aquele que edifica a igreja através do Espírito Santo. Meu Deus, toca, meu Deus, enche a Tua igreja, meu Pai. Senhor, que a igreja possa, meu, ser cheia do Espírito Santo. Abençoa, meu Deus, essas pessoas que estão nos assistindo, meu Deus. Toca nessa família, toca nessa mulher, toca nesse homem, toca nessa jovem, meu Deus. Que haja, meu Pai, Senhor, abundância, meu Pai, de graça nessa casa, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, opera maravilhas, ó Pai, dentro dessa família. Opera maravilhas nessa vida, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Senhor, estamos felizes, meu Pai, porque sentimos a Tua presença aqui neste lugar, sentimos a Tua presença, meu Pai, nesse tempo abençoado, sentimos as Tuas mãos nos tocar nessa noite, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Nos abençoe, meu Deus, meu Pai, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, não só hoje, meu Deus, meu Pai, mas para todos sempre. Amém, Jesus. Graças a Deus.